Quem é que disse que a gente tem que resolver tudo antes dos 40, né? Quem é que botou essa linha de um paralelo entre 40 anos é um limite, até aqui tu faz isso, passou os 40, agora é só isso? Quem é que escreveu isso? Quem é que disse isso? Na verdade isso não existe, né? A gente que fez ali uma trajetória, fez toda uma linha do tempo e chegou numa idade que 40 anos tu precisa chegar dessa forma. Se tu não chegou nos 40 anos assim, então tu não chega mais. Não vejo dessa forma, mas não. Eu tenho refletido muito sobre isso nos últimos tempos, né? Talvez seja a crise dos 40 anos. Mas geralmente, cara, essa régua foi feita lá atrás, talvez, quando 40 anos chegava numa idade realmente que tu tava já cansado, né? Como eu disse pra vocês, teve um vídeo, eu conheci meus sogros, cara, me apavoro de pensar que hoje eu sou mais velho do que meu sogro era quando eu conheci a minha esposa até então, namoradinha e tal, né? E eu já via ele como um senhorzão, como um tiozão. Em pensar hoje que eu sou mais velho do que meu sogro, cara, e que a minha esposa é mais velha do que a minha sogra naquela época, meio que me assusta. Daqui a pouco alguém vai me conhecer, seja o Heitor vai me trazer uma namorada, seja a Isabel um dia, que idade que eu vou estar, e aí? Eu vou ser o que pra essa pessoa, né? Que idade, cara? Eu não me vejo como meu sogro era. Meu sogro já era assim desde que os primórdios lá dos seus 20 e poucos anos, que a criação é diferente. Então hoje a gente chega nos 40 anos, tem toda uma vida pela frente ainda. A gente pode chegar saudável, caso essa for a nossa escolha, né? A gente pode chegar com um conhecimento, uma bagagem cultural muito maior. A gente tem hoje a internet que nos ensina, se a gente souber usar a internet para coisas positivas. Pô, tu tem cursos online, tu aprende a mexer no motor do carro vendo tutorial na internet, tu aprende a pintar uma parede, tu aprende a fazer uma jardinagem, tu aprende a consertar qualquer coisa. Então a internet tem essa vantagem em nós. E eu tinha dito num outro vídeo, se vocês quiserem hoje, eu quiser ser médico ainda com os 40 anos, eu consigo, né? Alguém botou no comentário do último vídeo, Hermínio, policial, PM, tu não consegue, mas PRF, civil, talvez, parece que tu consegue. Então vamos colocar assim, eu não sabia dessa, se eu quiser ser um PRF, estudar para concurso e tal, não sei o que, eu ainda consigo. E a minha saúde também, cara, dá pra gente alongar bastante isso também, né? 40 anos em diante não significa que a gente vai ficar entrevado numa cama. Começa a treinar todos os dias, começa a correr, começa a fazer pequenas caminhadas, começa a frequentar a academia, começa a fazer cardio, começa a fazer, teu corpo começa, cara, tu tem grandes chances de ter a melhor forma da tua vida depois dos 40. Porque antigamente a gente era novo, era jovem, tudo vinha muito fácil, então a gente com pouquíssimo exercício, até mesmo negligenciando a saúde, a gente conseguia ter bom resultado, né? Hoje não, hoje cansa, hoje o cara fica ofegante, hoje mais, se tu te mexer, começar realmente a pegar o teu corpo, levar a sério, tu enxergar o teu corpo como uma casa, como um veículo, como o teu lar, o corpo é o nosso lar. Para ter uma noção, se o nosso corpo não estiver nos levando aonde a gente quiser, a gente fica aprisionado. Eu vejo aqueles seriado, aquela série documentária, sei lá, série, né? Quilos Mortais, eu acho que muita gente aí já viu, né? É categórico ao depoimento com as pessoas acima de 400 quilos dizer, eu estou aprisionada dentro do meu corpo. Eu quero simplesmente tomar um banho, eu quero simplesmente fazer minha própria comida, eu quero simplesmente levar meu filho para a escola. E a pessoa está lá, né, gigante, 400 quilos, deitado numa cama. E muitos são jovens. Para te ver como o nosso corpo é importante, como a manutenção, a saúde dele é importante. Então, sem papo de coach, sem papo de nada, esse negócio todo aí, mas realmente, né, temos que tomar água, temos que maneirar com álcool, começar a dormir mais cedo, aproveitar melhores as noites, caras. Às vezes a gente fica tantas horas da noite com telas, vendo aquelas imagens, muitos estímulos, iluminação, o cérebro do cara fica todo degringolado. Vamos dormir tal hora, acordamos de manhã, passamos o dia lascado, passamos o dia quebrado literalmente, sem saber por quê, por uma noite mal dormida. Então a gente já tem que chegar à noite, já largar as telas de lado, talvez ler um livro, começar a ter estímulos mais leves, evitar café, evitar isso, evitar aquilo, para ter uma noite tranquila. E uma noite bem dormida realmente ela faz uma diferença no outro dia, no dia seguinte, sim, principalmente para quem é 40 a mais, porque quando tu é jovem, então tu é meio negligenciado, tu acorda tua energia, tu acorda meio capenga, meio às vezes o cara vai pra baladinha, alguma coisinha, tomou uns goró a mais, acorda meio azedo, mas tem o trabalho, tem lá o que cumprir, né, com a obrigação, lava o rosto, toma um banho, daqui a pouco tá zero, fica meio grog no começo.
fica meio grogue lá no comecinho do dia, mas daqui a pouco já estabiliza e vai embora. Nós não, por muito menos aí a gente nem da cama sai. Mas a gente consegue sim, com a base da disciplina, na base do amor próprio, na base daquela ambição de querer melhorar, de querer evoluir, colocar pequenas ambições na vida, pequenas ambições de melhorar o teu peso, pequenas ambições de melhorar a tua pele, pequenas ambições de melhorar o teu estilo, melhorar teus dentes, melhorar a tua barba, melhorar a tua atratividade. Quase que eu interrompi o vídeo. A gente consegue sim fazer muita coisa legal, a gente consegue sim seguir o ramo, seguir o nosso rumo aí e ter toda a vida pela frente, cara. Né? A qualidade de vida subiu muito, a expectativa de vida subiu muito, né? O meu avô, que negligenciou uma vida toda pela frente, viveu mais de 80, meu sogro também, o avô da minha mulher também, o meu sogro, claro, faleceu mais cedo porque de problemas crônicos, né? Alimentação e tal, mas a gente hoje consegue viver sim, a gente consegue ter uma longevidade maior. Então, vamos aproveitar isso, cara. Nosso cérebro hoje está mais maturado, ele está com uma capacidade melhor para compreensão, para entendimento, para livro. Muitas das ansiedades, muitas daquela coisa que a gente tinha quando a gente era mais novo, aquela aceleração, aquela vontade de querer resolver tudo na hora, querer tudo pro momento, começam a diminuir também, a gente fica mais paciente, a gente tem uma leitura melhor das coisas, a gente, como eu disse esses dias, eu brinquei com vocês no último vídeo, né? Agora eu consigo entender com meu filho, quando eu vou fazer a tarefa da quinta série, eu aprendo e eu consigo ver com muito mais clareza, porque o cérebro começa a pegar todas aquelas informações que a gente ao longo dos anos foi aprendendo. O teu cérebro faz isso contigo. E tu consegue discernir melhor. Em algum momento tu sabe que x vezes x é isso, que um número elevado à quinta potência é ele vezes 5 vezes, não é simplesmente ele vezes 5. Tu começa, algumas coisinhas tu vai pescando, eu sabia a conta toda, eu não sei, mas eu sei que a raiz quadrada de tanto de pi é 1,44, aí eu não sei, entendeu? E tu começa a juntar daqui de lá e tu, de repente faz a conta. E assim, aí eu olhei, caraca, cara, agora eu entendi essa conta, 30 anos depois. Nossa, como eu queria ter feito agora aquela conta. Uma compreensão de texto fica muito melhor, fica muito mais magro. Cara, eu tenho certeza que hoje, se tu quiser fazer um concurso público para ser policial, para ser bancário, trabalhar na Petrobras, onde realmente tu tem ainda uma idade aceita para fazer esse concurso, e se tu concorresse contigo quando tu tinha 17, 18, 19, 20 anos, tem grandes chances de tu ter uma performance melhor agora do que quando tinha essa idade. Por mais que tu estava fresquinho para aprender, porque o cérebro do adolescente, do jovem e tal, mas tem muita coisa que só a maturidade te dá. Até aprender uma língua, talvez agora, tu ouve melhor, tu te pronuncia melhor, tu absorve melhor, tu tem aquela paciência para ouvir, para aprender que a juventude antes não te dava. Então eu acredito sim que dá para fazer bastante coisa ainda depois dos 40 anos. Para muitos a vida começa depois dos 40, para muitos a vida começa depois que tu tem uma estabilidade financeira, tu tem hoje uma condição de viajar, tu tem uma condição hoje de fazer algumas coisas que tu não tinha de fazer antes com 18, 19, 20 anos, né? Coisas que eu não tinha condição de ganhar, então eu tive que trabalhar para fazer. Então hoje eu tenho condição de me proporcionar talvez, vou tirar um final de semana, vou comprar meu fusquinha e vou dar, né? Vou pegar meu fusquinha, eu vou reformar meu fusquinha, vou dar um rolê. Eu tenho condição de ir no shopping, eu tenho condição de ir no cinema, eu tenho condição hoje de me permitir almoçar no restaurante no final de semana com a minha família. Coisas que a vida me deu, entendeu? Então a gente começa a ver que 40 anos, na verdade, muitas vezes é uma vantagem. Muitas vezes tu olha assim para os jovens, eu não vou querer ensinar, não vou querer dar muitos longos conselhos para meus filhos, a não ser que seja algo muito ruim, algo que eu não faria. Mas deixa quebrar a cara, deixa ele ter os anseios dele, deixa ele descobrir as coisas sozinhas, deixa ele fazer uma escolha que às vezes, se ele não me perguntou, não me pediu conselho, uma escolha que tu sabe que, não é bem assim, mas deixa ele entender isso. Às vezes tu vê ali um podcast, os caras falando um monte de besteira ali, um monte de, cara, não tem nada a ver com o que esses caras estão falando, né? Ao invés de tu querer lá comentar, falar, deixa os caras falar, deixa os caras ser felizes pensando daquela forma. Isso que eles estão conversando é muito mais complexo do que na verdade é o que eles estão falando que é. Muito raso essa discussão. Então em outros tempos, em outra juventude, em outras épocas, tu tinha essa necessidade de dar uma resposta, de querer entender, tá, agora não, deixa. Isso aí a maturidade vai te dando. Isso aí o 40 a mais depois é uma vantagem, cara. Então sim, eu me sinto hoje mais inteligente do que eu era aos 20 anos.
é que a inteligência é relativa, né? O meu QI talvez não tenha aumentado, né? É mais provável que eu tenha diminuído. Mas se meu QI aumentou, ele deve estar com 88 hoje, né? Quando era 84, quando eu tinha 20. Mas eu digo assim, a vivência, né? A vivência nos traz coisas, né? Então é bacana isso. A gente aprende a ouvir um pouco mais do que falar, né? Embora a gente fale demais, mas aprende a ouvir um pouco mais. Aprende a ser um bom filho sendo pai. Aprende a ser um bom pai, sendo um bom avô, né? Vendo, porra, quando eu virei avô, agora eu vou ser um bom pai. Eu hoje me sinto melhor filho depois que eu tive meus filhos. E assim vai. São coisas que a vida vai te dando, que a maturidade vai te dando, cara. Mas maturidade não significa a gente tá aqui agora de bengala, velhinho, precisando de oxigênio. Porra nenhuma, cara. Me sinto gurizão. Eu sou um cara muito forte e tal. Eu preciso emagrecer, preciso melhorar a minha condição física. Mas até final do ano eu quero estar resetado. Eu tenho um plano de perder 20 quilos até o dia 1º de julho. Ali 30 de junho, 31 para 1º de julho. Perdi 12 quilos. Final de semana agora eu me permiti. Almocei bem hoje, tomei minha cervejinha, vocês viram aí. Tomei minha cervejinha, comi um churrasquinho que eu mesmo fiz. Ontem comi um peixinho que eu mesmo fiz. Agora, amanhã é Páscoa, vai vir todas aquelas chocolatadas que as crianças vão ganhar de tios, de avós, nossos, dos pais. Tenho certeza que eu vou comer um ou outro ovo eu vou comer, uns pedaços de ovos, uma barra de chocolate. Depois eu retiro isso. Chegar no dia 31, cara, eu tô achando que 20 quilos vai ser muito, porque eu já emagreci bastante, eu tenho muita flacidez, mas eu tô relativamente magro. Em pé, eu tô magro. O que eu não tenho, o que eu tenho é muita flacidez. E eu tô na academia já tem aí 1 mês e pouco também. Então já tô fazendo peitoral, fazendo braço, fazendo costas. Daqui a pouco, cara, começa a meio que se encaixar. Se chegar no dia 31 de julho e eu não tiver perdido aos 20 quilos, tiver perdido 16, 17, tu acha que eu vou ficar frustrado? Não, é uma meta que eu botei. Mas, pô, mas 20 quilos são 20 quilos, eu quero perder, vou batalhar, vou intensificar para o final. Mas não é um projeto para uma determinada época. Isso eu estimulei para me forçar, para me policiar e não ficar achando que eu tenho muito tempo também, e esse tempo nunca vem. Mas é um plano para a vida. Quero chegar aqui aos meus 43 anos, totalmente diferente, reformulado, de melhor comigo mesmo. Tô afim também de aprender, começar a ler meus livros de volta. Tem vários livros ali que eu comprei ao longo do tempo e alguns eu nunca terminei. Quero terminar os livros. Quero parar de usar celular à noite também. Quero começar agora a ler um livro, uma luzinha, silêncio, ler as páginas. Não botar uma meta de leitura e lendo até eu ficar com sono, cansar. Se eu ler 1, 2, 3, 5 páginas por dia, tá ótimo. O negócio é ler. Aprender coisas novas também, estimular meu cérebro, quem sabe, a fazer atividades que eu nunca fiz, atividades que me estimulam a calma, atividades que, mexer, abrir computador, fazer pequenos reparos de coisas que eu nunca fiz na vida, né, montar uma oficininha em casa. Então, assim, tem coisas que eu quero aprender, tem novas habilidades que eu pretendo um dia ainda, e tudo que me vai fazer melhor, que eu tenho um hobby, para que realmente, quando eu ficar ainda mais velho, 50, 60 anos, eu tenha alguma coisa para fazer em casa, me sentir útil, né? Não ficar simplesmente ali sentado na praça, na frente de casa, vendo o tempo passar. Então, dá muito tempo ainda, tem muito tempo pela frente. Se tu for ver, cara, se o cara tiver uma expectativa boa de vida, uma vida saudável, o cara vai até os 80. Então, tudo que eu vivi aqui, olha só que pensamento meio doido, tudo que eu vivi até agora, esse mundo de anos que eu vivi até chegar até aqui, mundos de lembrança, que agora parece que foi muito rápido, parece que 10 anos agora passa, que é um tapa, que até os 18 anos, meu Deus, levou uma eternidade, mas 42 anos são 42 anos, cara, e de repente tu saber que agora eu tô na metade, né? Ah, mas tu vai ter, não, 80 anos, cara. Eu vejo aqueles narradores ali, aquele Milton Leite, narrador da Globo, da Sport TV, que agora saiu tudo. Vejo, tu vê o Galvão Bueno, os caras tudo com idade avançada, tu vê uns caras assim saudáveis, tu vê uns caras... E eles são de outra geração, a gente tem a oportunidade de chegar naquela mesma idade, melhor ainda de saúde, e saber que vamos colocar uma média boa de 80 anos aí. Eu não fumo, né? Eu tomo muito pouco álcool, tomo a minha cervejinha de final de semana só, tomo muita água, né, e melhorando a alimentação. Saber agora que eu cheguei na metade da minha vida, não é meio punkista, cheguei na metade da minha vida. É claro que amanhã ou depois eu posso descobrir, fazer um exame de rotina, descobrir aqui alguma coisa e morrer em 3 meses. Fato. E também não tenho medo da morte também. A morte nunca foi um problema. A minha questão é, enquanto eu estiver vivo, querer sempre melhorar, querer sempre dar o meu melhor, querer sempre estar melhor do que hoje, entendeu? Mas também não tem problema nenhum. Mas numa situação normal,
o cara chegar até os 80 anos não é nenhum feito extraordinário, né? A gente não vive num país conflituoso, num país de guerra, num país, não sei o que, não. Não, a gente tem água potável, a gente tem comida, a gente tem isso, a gente tem aquilo, a gente dorme bem, dorme numa cama legal, né? Não sou nenhum trabalhador escravo, não trabalho numa usina, que nem os carvoeiros antigamente trabalhavam numa carvoaria, e se aposentavam com 15 anos, saíam com o pulmão todo deteriorado por conta esqueci o nome da sílica lá da mina. Então, mas não, então tive uma vida boa, uma qualidade boa, uma juventude boa. Então tem como o cara chegar até uns 80 anos, né? Colocar uma metinha legal, né? Minha mãe tem 60 e poucos anos, minha mãe faz academia funcional 2, 3 vezes por semana, coisa que eu não consigo fazer hoje. Minha mãe se agacha, mexe naquelas cordas, faz exercício de equilíbrio. A minha tia até hoje ela corre, minha tia tem 60 anos, faz corrida rústica aí direto, faz trilha direto aí. 60 anos, então chegar no 80 é muito fácil, e pensar que eu cheguei agora na metade da minha vida é bacana, pô, agora que eu cheguei na metade, cara, então agora que eu fiquei um mocinho, agora que eu fiquei adulto pra vida biológica, então tem muito tempo pela frente, tem muita coisa a fazer, como eu disse, eu nunca me senti tão bom, nunca me senti tão bonito visualmente me olhando, nunca me senti tão bem aceito, essas barbas brancas aqui eu dou valor, tem história, quem chegar até aqui, né, é um vitorioso. E daqui para frente eu vou e quero convidar vocês aí comigo, nessa caminhada aí de autoconhecimento, de autorreflexão, da busca pela sua melhor versão sempre. E estou convidando vocês, quem quiser me acompanhar. Obrigado por ter ficado comigo, por não ter abandonado o canal. O canal, mais uma vez, né, tomou outro caminho. Era muito mais fácil para mim falar de Bostil, de escala 6x1, porque as empresas estão pagando pouco, e o salário é malvadão, e para aquele negócio todo, fujam no Brasil, porque isso aqui é o apocalipse, a gente vai todo passar fome, vai virar uma Venezuela e acabou. Era muito mais fácil, né? Vender apocalipse, vender desgraça, vender tristeza, vender depressão, vender o final do mundo. Mas para isso, cara, tá cheio de jornal, cheio de noticiário, cheio de canal. Vai ali na parte de notícias, tu vai vendo só desgracinha, Band News, Globo, CNN, não sei o que, Revista Oeste, pão, vai jogando, escolhe a desgracinha que tu quiser e mergulha nessa depressão, caso seja da tua vontade. Aqui não, aqui é uma troca de ideia, vocês são meus amigos, a gente é uma turma, isso aqui é uma sessão de terapia, isso aqui é uma roda, é uma conversa de bar, estamos batendo papo, estamos descontraídos, coloquem aqui. E uma vez por semana eu quero fazer lá um vídeo de react, de perguntas dos inscritos. Uma vez não, vou fazer mais, vou fazer 3 vezes, não tem nada que me obrigue a fazer uma vez por semana. Se eu me sentir à vontade, vamos fazer aqui agora diferente, ó. Pode colocar aqui agora, coloca a tua pergunta, que amanhã, domingo, é bem provável que eu vou fazer um vídeo gravando, sem edição, tá? Que aí eu não consigo fazer edição e tudo pro mesmo dia. Mas coloque aqui a tua pergunta, que amanhã eu vou fazer mais um vídeo respondendo as perguntas de vocês. Gente, eu vou ficando por aqui, um forte abraço, até o próximo vídeo e valeu!